Olá, sejam bem-vindos à quinta aula do nosso curso introdutório de Python da FEADEV. Eu vou apresentar a aula, sou o Rodrigo e vamos começar então. A nossa quinta aula é uma introdução às bibliotecas Python e NumPy. Elas têm o seu diferencial que elas não são do ecossistema padrão do Python, ou seja, elas não vêm diretamente na sua instalação nativa de Python. Elas são bibliotecas criadas por terceiros, que são vastamente usadas hoje em dia no momento que você vai trabalhar em alguma aplicação em Python. Elas se destacam na sua capacidade de processamento de dados analítico, que supera por muitas vezes as maneiras nativas do Python, tanto em facilidade quanto performance. Nosso primeiro objetivo aqui vai ser falar para vocês como conseguirem essas bibliotecas. Junto do Python, nós temos o pip, que geralmente vem instalado. Geralmente, porque você pode instalar a sua versão do Python sem o pip necessariamente. E daí você vai ter que colocar o pip junto do seu Python padrão, do seu ambiente global do computador, para que você consiga baixar bibliotecas externas ao seu Python. Isso vai possibilitar ele de interpretar programas que as usem. Tendo o pip instalado, é recomendado você criar um ambiente virtual na sua máquina, ou seja, um local onde você vai baixar os seus arquivos de bibliotecas externas que não seja a pasta principal do seu computador, que seria o interpretador de Python global. Isso faz você poder ter uma atomização dos seus projetos, pois nem tudo que você vai rodar vai precisar de todas as bibliotecas que você já usou na vida. Acaba que até tem algumas bibliotecas que, por mudarem frequentemente seus comandos e iterações, elas são muito sensíveis à versificação. Se você tem a versão 2.0, 2.3, 2.4 daquela biblioteca instalada, pode ser que o seu código pare de funcionar. E é isso que o ambiente virtual vem resolver. Então você vai ter menos conflitos de pacotes, sendo o seu gerenciador de pacotes o pip. No momento de instalar, o que você vai fazer? Após criar o seu ambiente virtual, que geralmente é muito fácil, no VS Code, você também pode criar pelo terminal, tem alguns comandos específicos que você vai escrever no terminal para criar o seu ambiente virtual, mas em geral você vai clicar aqui em cima para escolher seu interpretador. Veja aqui que eu tenho um .venv, que é o ambiente virtual padrão criado pelo VS Code quando você pede para ele criar um ambiente virtual. O Jupyter Notebook tem essa peculiaridade que ele usa um kernel e uma biblioteca externa a mais para ele poder rodar Python dentro das suas células, que se vocês vêm seguindo o nosso curso, provavelmente vocês têm instalado, visto que senão os nossos exemplos não funcionariam aqui. Se você está usando o Colaboratório, que é um programa da Google que usa o mesmo sistema de Jupyter Notebooks, já vem instalado como padrão essas bibliotecas que permitem o funcionamento do formato, então não vai ser um problema para vocês. Talvez seja, como eu que uso o Linux, tive que baixar. E aqui, se eu escolho o Python global para ser o meu interpretador, quando eu for rodar alguma coisa que utiliza da linguagem do Python aqui, por exemplo, importar essas bibliotecas que atualmente eu não tenho instalado no meu repositório global, vai ocorrer um erro. Esse ipkernel package é o package necessário para funcionar o seu Jupyter Notebook. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui no canto da sua tela, onde tiver o seu interpretador de Python, selecionar outro kernel, porque provavelmente você só vai ter o Python global instalado. Daí você vai usar um environment Python, porque provavelmente vocês conseguem setar um servidor de Jupyter Notebook. Eu imagino que isso seja um pouco complexo demais para a aula. E o seu ambiente virtual de Python já vai poder rodar todos os seus arquivos .py que você for criar, testando códigos. Então, vamos lá, Python Environments. Você vai criar um aqui, vamos lá. A gente vai colocar do tipo venv. Conda é um outro distribuidor de pacotes e manager que você pode usar. Eles são bem parecidos, não vai ter muita diferença. Eu acabei instalando os pacotes antes do começo da aula, porque a minha máquina está sem internet no momento, e eu vou clicar usar existente. Mas se não, nesse menu iria aparecer criar. Você vai criar o seu ambiente virtual. Muito importante ressaltar que vão aparecer algumas pastas novas no seu repositório. E é muito importante você vir no seu repositório e abrir o arquivo chamado gitignore. Porque geralmente o seu ambiente virtual você não vai querer, por exemplo, dar git commit nele, que é a maneira que o pessoal que programa salva os arquivos no seu repositório do GitHub.
Então é muito importante que o nome da sua pasta do ambiente virtual esteja na lista de nomes ignorados pela nossa ferramenta aqui de versionamento, para não ter esse incômodo com o Git e tal. Muitas vezes coisas dentro do seu ambiente virtual são atualizadas constantemente que você não precisa saber, e o computador vai acabar detectando e achar que são mudanças importantes a serem salvas no repositório, que nunca são. Voltando para a nossa aula, agora que a gente está no ambiente virtual do Python, a gente iria rodar esse comando pip install, que é você está invocando seu gerente de pacotes e você está pedindo para ele instalar algumas bibliotecas de Python que você talvez ou não tenha na sua máquina. Na aula de hoje, a gente vai usar apenas 4: NumPy, Pandas, Matplotlib e OpenPyXL. OpenPyXL será usada na hora de carregar arquivos do Excel, que hoje a gente vai ver como faz através do Pandas. E o Pandas usa dentro dele essa biblioteca para interpretação de arquivos XLSX do Excel padrão, então é importante vocês terem, e não só o Pandas. Aqui a gente vai clicar. Aqui vai aparecer que os pacotes necessários já estão instalados na minha máquina. Talvez aqui vai aparecer algumas barras de download e tal nesse output do terminal, onde você vai poder acompanhar conforme o Python instala os pacotes necessários e os subpacotes dentro desses para formar as bibliotecas que vamos usar. Aqui, como pode ver, todos estão já instalados no meu sistema. Vamos seguir então. Aqui é importante para vocês, caso você não tenha o gitignore, vai ser criado uma. Caso ela já exista no seu path atual, vai ser adicionado ao fim do arquivo. Isso que significa o W no open, aspas, o nome do arquivo, aspas, W. E a gente vai escrever nesse arquivo para o gitignore se ignorar nosso ambiente virtual. O PyCache é um arquivo criado conforme você interpreta o Python, para ele não precisar interpretar as coisas duas vezes. Isso é uma coisa da língua que a gente também não precisa salvar. Os checkpoints do Jupyter Notebook não são necessários também enviar. Isso são algumas metavariáveis sobre as células que já foram rodadas, quantas vezes foram rodadas e tal, coisas que não precisam ser salvas pelo Git. Assim como algumas outras pastas aí que a gente talvez vai usar durante a aula. Eu criei esse comando simples que, se você rodar essa célula, essas coisas vão estar escritas no seu gitignore, caso você esteja usando os nossos Jupyter Notebooks a partir de um repositório clonado do GitHub. No Python, antes de você poder usar as funções e métodos dentro de uma biblioteca, você precisa importar elas no seu arquivo ou no seu ambiente de Python atual do interpretador. Então vamos criar aqui uma célula que vai importar tanto o NumPy quanto o Pandas para nós, porque agora as bibliotecas estão instaladas. E agora que essa célula foi rodada, ela está salva no nosso Jupyter Notebook como variáveis, e portanto podemos usar tanto o NP quanto o PD para chamar funções dentro desses módulos da biblioteca. Como vocês já viram nas aulas anteriores, vai fazer sentido, tudo funciona no mesmo estilo. Primeiramente, vamos falar do NumPy. NumPy é uma ferramenta muito poderosa em ciência de dados e computação científica. Ele funciona com listas, só que são listas um pouco mais rabugentas do que a lista nativa do Python. A lista nativa do Python, como vocês viram na nossa aula de estrutura de dados, é uma lista ordenada, onde cada índice vai ter um elemento que ele retorna, né? Mas esses elementos podem ser de qualquer tipo. Eles podem ser strings, listas, integers, floats, objetos, entre outras coisas. Caso você defina outros tipos no seu código usando programação orientada a objetos, que não vem ao caso. Mas isso significa que o Python em si não sabe do que a lista é composta. E muitas otimizações ficam jogadas aí para que ele não pode fazer. O NumPy restringe isso justamente para poder ser mais rápido. Então, cada lista do NumPy, ou lista n-dimensional, que vai se chamar ND-Array, ou Array, que é a unidimensional, vai ter a sua restrição de tipagem. Então, por exemplo, se na sua lista você vai primeiramente colocar um integer, o NumPy automaticamente vai deduzir que todos os seus números naquela lista serão integers. Você também pode escolher a precisão dos integers, que geralmente o Python faz automaticamente. Se eu não me engano, o padrão dele é 64 bits.
Mas o NumPy de padrão ele vem com precisões que você pode escolher, que vão de 8 a 128 bits, dependendo da precisão que você for precisar. Péssima maneira de falar, mas enfim, é verdade. A gente logo vai chegar mais nisso. Vamos primeiro criar os nossos primeiros arrays. Ele tem uma interface que você pode pegar estruturas de dados do Python, transformar em estruturas de dados do NumPy. Então você transforma o que você nativamente tem no seu programa no NumPy e nisso ele faz a conversão e a dedução da tipagem. Vamos lá. Primeiramente eu vou estar aqui criando um array de integers que eu vou criar a partir da conversão de uma lista de integers do Python que contém 1, 2, 3, 4 e 0. Esse vai ser o meu array chamado A. Então, eu vou rodar aqui primeiro e vamos ver o que saiu. O array A é o que está acontecendo. O NumPy está recebendo uma lista nativa do Python com integers e está sendo convertida em uma lista do NumPy que ele já deduz que são integers, por isso não tem pontos depois dos números. Essa é a maneira mais simples que você vai ter. Ele também tem a sacada de interpretar listas de listas como um array multidimensional, que geralmente a gente vai pensar como matrizes. O NumPy é muito bom com matrizes e a maior parte das coisas de álgebra linear que você for precisar são implementadas nativamente no NumPy. Então, assim, se você der uma olhada na documentação, você sempre vai conseguir achar o que você está procurando. Se você quer somar matrizes, multiplicar, achar determinante, essas coisas mais matemáticas, mas também que acabam encontrando seus usos no dia a dia, vão ter comandos específicos dentro da biblioteca do NumPy que vão te ajudar nisso e você não vai precisar implementar eles à mão. Mesmo que sejam ótimas atividades para você aprender a usar as intricácias do Python em si e das bibliotecas, elas geralmente já vêm implementadas. Isso se você quer algo que funcione nativamente rápido, relativamente muito rápido, você vai optar pelos métodos da biblioteca. A segunda maneira é um arrange, que é um intervalo que dá passos inteiros de um inteiro até outro inteiro que você colocar lá dentro. Então, eu coloquei do 5 ao 10 e assim como nas listas, o 5 é incluso e o 10 não. Então, é sempre fechado no começo e aberto no final, para fazer sentido com a maneira que a gente está acostumado a pensar em indexação de listas. Então é como se você criasse um intervalo nos números naturais ali no seu arrange. Então se você quer todos os números entre 20 e 30, você escreve 20,31 e você vai ter a lista no NumPy que você quer. O NumPy também tem o suporte para você criar um vetor de zeros. Isso é muito importante para muitas aplicações onde você não sabe quais vão ser os números dentro do seu vetor antes do começo do código. Isso importa para o NumPy porque as listas dele são mais ranzinhas do que a do Python original. Além delas só aceitarem um tipo de estrutura de dados dentro delas por vez, elas também são imutáveis. Isso significa que a partir do momento que você cria uma lista, por exemplo, de 20 elementos, você não consegue colocar 21 elementos nessa lista. Você é obrigado a copiar os 20 primeiros e adicionar o outro em uma nova lista do NumPy que você estiver criando, que por muitas vezes é ineficiente. Se você quer algo assim computacionalmente intensivo e tal, geralmente você vai estar gastando uma memória que você não precisaria estar usando. Então, se você sabe que você vai precisar de uma lista de 25 números, só que no começo do seu algoritmo você só tem 5, você pode criar muito bem um array de 25 casas, 25 lugares, e ir populando ele conforme você for precisando. Aqui eu estou usando uma notação bem interessante que é, dentro da chamada do meu método de construção desse array de zeros, eu estou passando uma tupla com 2 números dentro dela. E isso é o padrão para o formato do seu array no NumPy. Isso significa que eu estou pedindo para ele 2 linhas e 3 colunas. É isso que o parênteses 2,3 está falando aqui para nós. Caso eu coloque mais um número, vai virar uma matriz vai virar um tensor, que seria uma matriz com 3 dimensões, e vai ficar um tanto grande. Ele tem a fatiação, né? Ele vai mostrar 2 dimensões da matriz por vez, que é o máximo que um texto consegue ver. Mas assim, ele consegue suportar quantas dimensões você quiser. Aonde você vai usar isso? Bem, você acha um lugar para usar. Muitas vezes é usado assim, mas
para ficar intuitivo, a gente não vai entrar muito nisso, além de ser meio trivial, assim. O problema é a elaboração de como você vai usar as interações entre esses números. A próxima maneira de criar um array é o linspace, que é você coloca aonde você quer começar e aonde você quer terminar e quantos passos você quer dar naquela direção. Significa que eu estou falando assim, eu quero um vetor que vai de 0 a 1 e que ele tenha 5 elementos. Ele vai então dar 5 passadas iguais, tais que a primeira esteja no 0 e a última esteja no 1. E aqui a gente vai ter um vetor normal, que vai 0, 1/4, meio, 3/4, 1. Isso é muito bom se você quiser fazer a distribuição igualitária de alguma coisa, se você quiser a probabilidade constante, ou se você quiser simplesmente, dividir de forma igual um intervalo. É muito cômodo, você não vai precisar fazer um for loop nestado de apêndices de lista para criar os seus números. O NumPy já faz isso para você. E dentro do NumPy ele já vem com a biblioteca random, que é pseudo-aleatória, e te dá números aleatórios que você quiser. A função mais básica da biblioteca do random é o rand, que ele cria um float aleatório entre 0 e 1. Da maneira mais aleatória que o NumPy consegue te entregar, no caso. Não é realmente aleatório. Vamos rodar novamente aqui, ver que mudou a nossa matriz de zeros. E o tamanho e formato de um array é fixo, como eu falei. Mas o tamanho mas o seu formato não. O formato de um array no NumPy pode ser mudado a qualquer momento. Isso é uma coisa bem interessante, mas é que é uma questão meio arbitrária, assim como álgebra linear. A gente vai acabar vendo que matrizes 2×2 são quase como vetores em R4, então vetores com 4 casas com 4 números na vertical. Aqui também o NumPy pensa da mesma forma. Isso significa que a gente pode pegar uma matriz de 2×3 e transformá-la em um vetor de 6 números, ou vice-versa. Ou até mesmo a gente pode fazer ela ficar com um outro formato que venha a nos favorecer. Por exemplo, reshape. E a gente vai colocar um formato aqui que no total dê o mesmo número de elementos, que nesse caso é 6. Então vamos lá, 1, 3. Eu imagino que isso aqui vai ser o suficiente para a gente fazer uma matriz multidimensional. Só que ela só tem um vetor na primeira dimensão. Então ela tem uma linha, 2 colunas e 3 alguma coisa outra, que a gente não sabe porque a gente é limitado a 3 dimensões. Então assim, é uma ferramenta que restringe bastante. Você vai precisar fazer um planejamento antes de usar. Tipo, como que eu vou fazer isso e tal. Mas que te entrega muito do que você está precisando quando você está querendo mexer com números, muitos números e tal. E ele funciona como você esperaria vetores, listas em si, da computação em geral. Então, todas as operações básicas são mantidas, porém, você estará aplicando elas elemento a elemento de maneira vetorizada. Então, você vai ter que ver se as suas listas são do mesmo tamanho antes de operar com elas, usando os símbolos padrões do nosso teclado, tipo mais, menos, vezes. Okay. Revisitando o que é o array A, é 1, 2, 3, 4, 0. E o array L é de 0 a 1 com passos igualados. Então, vamos voltar para a nossa célula. A gente vai somar 2 A's e um L juntos, por exemplo. E a gente vai ter esse array aqui, que realmente é a soma dos elementos. A gente consegue ver aqui que isso aqui é claramente 4 mais 4 mais 0,75, que é a soma elemento a elemento. E as operações do NumPy, falando em otimizações, elas são feitas de maneira vetorizada. Isso significa que elas não necessariamente são feitas em ordem, mas cada elemento é tratado como independente. Todas essas ações podem ser computadas ao mesmo tempo. Uma explicação básica, não é exatamente o que acontece, mas é um dos vários motivos pelos quais o NumPy acaba sendo mais rápido do que fazer operações com listas muito grandes no Python. A gente também pode multiplicar os elementos da nossa matriz. Como o último elemento da A é 0 e o primeiro elemento da L é 0, a gente consegue ver que o array resultante vai ter 0 nas duas pontas
e os outros são combinações lineares dos elementos. Por exemplo, o meio é o 0,25 vezes o elemento do A, e você pode fazer isso básico e não vai ter muitos problemas, desde que o tamanho deles sejam iguais, ou pelo menos um possa ser um múltiplo do outro. Se eu quiser, por exemplo, somar 1 a todos os elementos do meu vetor, eu posso fazer o meu vetor mais 1, porque daí o NumPy vai interpretar que é o meu vetor, e esse 1 ele está quase do tamanho do meu vetor original, então ele vai duplicar o 1 até que seja do mesmo tamanho. Então, desde que os tamanhos sejam divisores um do outro, vai conseguir rodar ali, mas geralmente não é o que você quer. Eu não encorajo vocês a buscarem fazer esse tipo de coisa quando vocês não estão fazendo isso de uma maneira proposital. Agora, para usar o NumPy na sua força original, vamos pegar um exemplo, um uso dele em álgebra linear, que é um tanto longe das ideias que a gente vai trazendo ao decorrer do curso, mas é uma maneira de mostrar a biblioteca que vem dentro do NumPy com todas as operações de álgebra linear que você vai acabar usando. Quando você tem um sistema de equações sobredeterminado, que isso significa que você tem mais equações do que incógnitas, já sai pela janela em 99% das vezes a chance de você achar um x ou um y tal que ele seja verdadeiro para todas as igualdades. E bem, para achar para uma ou outra é trivial. Então a gente tem o nosso problema que é qual é um x que ele vai chegar mais perto possível de resolver todas ao mesmo tempo. Eu não estou falando que ele esteja certo em nenhuma delas, mas que o erro dele no final seja o mínimo possível. E esse é um problema resolvido pelo método dos mínimos quadrados, que é essencial para estatística, economia, regressões lineares em geral, que é um resultado da otimização e da álgebra linear. E a gente acaba vendo aqui que a resolução geral dessa chamada matriz de projeção, que é uma matriz que vai levar todas as possíveis respostas para o seu universo de respostas que tenha o menor erro possível, vai ser dada pela fórmula que é a matriz do problema, multiplicada pelo inverso da matriz transposta vezes a matriz transposta vezes o vetor. A matriz pela qual devo multiplicar meu conjunto de dados a fim de conseguir a matriz geratriz da solução com o erro mínimo é dada por essa fórmula, que vai ser chamada P para nosso exemplo, mas a gente não vai fazer a dedução matemática dessa fórmula, e sim vamos pegar uma matriz, vai ser um sistema sobredeterminado, e vamos achar essa matriz P usando o poder do NumPy, beleza? Então, primeiramente, vamos criar o nosso universo e ele vai ser no R3, por simplicidade. Então, no máximo, a gente teria uma matriz 3x3, que seria um sistema determinado, ou não. Claro, tem os seus vieses, né? Mas assim, vamos criar então primeiro o X, que vai ser a nossa matriz que vamos trabalhar em cima para criar a P. Então, criamos uma matriz 3x2, que certamente não vai ter uma solução para x, y e z. Alguma das variáveis vai ficar sobrando ali, a gente vai precisar fazer essa projeção para o nosso espaço da resposta. Agora, eu criei um script bem bobinho aqui para a gente preencher casa a casa dessa matriz. Ele vai percorrer aqui nos perguntando os números que a gente quer dar para as casas da matriz. Então, vamos lá. 1, 0, 5, 8, 4, 6. Beleza, nossa matriz vai ser essa. 1, 8, 0, 4, 5, 6. E o que a gente vai precisar, então, para transformar essa nossa matriz X na matriz P? A gente, voltando lá em cima, a gente vai precisar achar a inversa de uma matriz, a gente vai precisar transpor ela e a gente vai precisar multiplicar matrizes da maneira da álgebra linear, e não elemento a elemento, como é o padrão do NumPy. A gente tem que se atentar a essas pequenas diferenças para não acabar fazendo uma bobagem na hora de fazer as contas aqui. Bem, olhando a documentação do NumPy, a gente vai acabar achando os métodos e as funções necessárias para a gente conseguir o que a gente quer. Quando a gente pega um vetor do NumPy e a gente escreve .t após dele, a gente recebe a sua transposta, que é aquela coisa que se a matriz é uma coluna, ela fica deitada, se ela está de pé, ela fica deitada, e vice-versa, você troca os números de maneira simétrica ao eixo principal da matriz.
Outra coisa que a gente vai precisar é o cálculo da pseudo-inversa. Pseudo-inversa, por que não inversa? Bem, é porque a nossa matriz não é invertível. A gente vê no ensino médio que matrizes quadradas que são invertíveis. E o que a gente está fazendo para quase fazer ela ser invertível? A gente está multiplicando ela pela sua transposta. Isso vai nos dar uma matriz quadrada, porque ela é 3, 2, 2, 3. E quando a gente multiplicar isso, vai dar uma matriz 3, 3. Ou no caso contrário, vai dar uma matriz 2, 2. Só que por ela ser 2, 2, a gente vai conseguir garantir a existência de uma inversa, mas não a sua unicidade. Então vai ser uma inversa qualquer que a gente vai achar. Por isso a pseudo-inversa, pro NumPy não gritar pra gente falando assim, essa matriz não tem inversa. Pois bem, pra gente essa quase inversa é o suficiente. E a gente também vai precisar, dentro da biblioteca de Linear Algebra dele, LinAlg, a gente vai precisar da multiplicação de matrizes, que se chama matmult, e essa função do NumPy recebe 2 elementos. Então temos umas coisas diferentes aqui. O ponto T é um método, é um atributo, na verdade, do nosso vetor, que retorna o vetor transposto, pois a gente está trabalhando com um objeto que emula o vetor, quando a gente está fazendo esse uso do NumPy. Já os outros dois são funções dentro da nossa biblioteca do NumPy que recebem vetores e retornam vetores. A gente pode usar eles como quiser, desde que sejam da maneira com que a função trabalhe e não dê nenhum erro. Então, a gente vai usar essa coisa muito útil do Python, que é a gente pode pegar um objeto e dar um nome para ele, salvando ele em uma variável. E ele vai continuar funcionando da maneira de objeto dele. Então, para a gente não ficar escrevendo np.linalg toda hora, vamos salvar ele como ln. Então, sempre que a gente escrever ln a partir de agora, a gente vai estar se referenciando a essa subbiblioteca do NumPy da álgebra linear. Okay. Primeira coisa, precisamos da transposta de x. A gente vai pegar x e fazer x.t. Segunda coisa, a gente vai multiplicar x pela sua transposta, da maneira de matrizes, que vai da direita para a esquerda, para calcular a matriz central do nosso problema, que é, voltando aqui, a gente vai calcular a nossa matriz inversa primeiro, porque é a mais complicada de ser calculada. Depois a gente já vai ter a x transposta e a gente só vai precisar multiplicar todas elas para fazer a nossa matriz P. Então a gente tem a transposta de x, vamos multiplicar a transposta de x pela x para conseguir uma matriz quadrada. Essa matriz sendo quadrada, ela vai ter uma pseudo-inversa que a gente vai pedir para o NumPy achar. E agora a gente vai salvar sobre a mesma variável, isso vai acabar sobrescrevendo o nosso valor original. Então, o que antes P representava, que era a multiplicação de x transposta por x, agora passa a valer a pseudo-inversa dessa matriz quadrada que a gente calculou. E a gente vai fazer isso de novo, multiplicando a nossa pseudo-inversa com a x transposta. E logo após a gente vai multiplicar a nossa... Logo após a gente vai multiplicar ela com a x original à esquerda. Muito importante o lado, porque matrizes não são comutativas, então se você troca o lado das operações, vai mudar o que você está calculando. E aqui a gente vai ter achado o P. Então vamos escrever um P aqui no final da nossa célula do Jupyter Notebook, para aparecer o valor dela. E bem, essa é a nossa matriz de projeção. Ela é uma matriz 3x3. Isso significa que ela vai pegar vetores no nosso espaço do R3 e vai jogar para o subespaço gerado pela matriz X. E bem, como a matriz X só consegue adotar valores dentro do subespaço gerado por ela, isso significa que a matriz P vai pegar um vetor qualquer no nosso R3 e vai jogar para dentro desse subespaço. E dentro dele ela vai passar a não fazer nada, porque se o nosso vetor está no domínio gerado pela matriz X, então jogar esse vetor para dentro do domínio é não fazer nada. Algumas coisas são importantes de se ver na nossa P. Como que a gente vai saber que a nossa P é realmente a P? Temos algumas maneiras de descobrir. Por exemplo, nesse caso, como o espaço gerado pela nossa matriz X certamente não é o R3, o seu determinante vai ter que ser zero. Vamos ver se é verdade.
Então, como que a gente pode ver, o determinante da matriz é praticamente zero. E esse menos 1 aqui, na verdade, ele é menos 1 vezes 10 elevado a menos 17, que é praticamente o erro do float, que a gente arredondaria para ser zero. Então, provavelmente, se essa matriz tivesse casas decimais infinitas, o nosso determinante chegaria a zero. Só que como a gente consegue ver que os números aqui são bem feios nessa matriz, ela vai acabar não tendo esse determinante, igual a zero. Por exemplo, podemos voltar aqui, já que todas as contas são triviais, para o momento onde a gente define os valores do nosso vetor x, e a gente pode definir eles novamente com valores mais bonitos, tal que a nossa matriz de projeção se dê números mais bonitos. Beleza. Agora temos uma matriz aqui que não sei qual será a matriz de projeção, espero que o nosso algoritmo dê certo. Bem, essa será a matriz de projeção para o nosso subespaço dentro de x. Vamos ver se o determinante dela é zero, realmente é zero, pois ela está colapsando o eixo do z. Nenhum vetor com o z diferente de zero pode ser gerado pela nossa matriz x, e isso é demonstrado na nossa matriz de projeção, que faz as linhas e as colunas que representariam, as nossas combinações lineares do terceiro elemento nos nossos vetores de 3 elementos ser zero. Outra coisa é que a nossa matriz de projeção ela é simétrica e 1 menos ela também vai ser simétrica. Vamos testar isso? Aqui eu criei uma função que compara elemento a elemento da nossa matriz e vê se o seu elemento oposto é igual a ele. E bem, as nossas duas matrizes são simétricas, tanto a nossa matriz original quanto 1 menos a nossa matriz. E bem, olhando, realmente é. Mas essa função aqui está comparando todos os elementos da nossa matriz. E a gente sabe que ela é simétrica. Isso significa que a gente não precisaria necessariamente percorrer todas as casas da nossa matriz para ter certeza que ela é simétrica. E bem, eu espero que vocês consigam ver uma maneira de percorrer apenas os elementos necessários para a gente ter certeza que ela é simétrica e não assimétrica ou tem alguma coisa de errado nela. Outra coisa é, como a gente viu no determinante igual a zero, é que não necessariamente as suas comparações vão dar o que você espera delas, justamente pela precisão finita do NumPy. Isso significa que, caso a nossa matriz não seja tão bonita como a do exemplo, a gente vai precisar tomar alguns cuidados para ter certeza do que a gente está comparando e a gente está recebendo de resposta é realmente o que a gente quer. Bem, vamos ver se as matrizes são iguais e realmente elas são simétricas, Não temos nenhum problema nisso. Bem, aqui como está falando no nosso material, uma dica para resolver esse problema da precisão é aumentar a precisão original dos nossos elementos no NumPy. Só que talvez isso não resolva o problema, porque se o problema é a precisão finita, deixar uma precisão finita mais fina ainda vai gerar discrepâncias minúsculas que o computador vai perceber. Então, eu daria de dica vocês darem um critério de precisão. Então, se os meus números só diferem a partir da casa do 10 elevado a menos 20, então eles são iguais. São iguais o bastante, em muitos casos. Só vocês têm que tomar cuidado para essas imprecisões não irem se somando ao tempo e deturparem o resultado que vocês estão buscando usando o NumPy, Isso é muito importante. Bem, vamos criar um vetor qualquer e projetar na nossa matriz. Primeiramente, geramos nosso vetor de zeros aqui, porque eu ainda não sei quais números eu vou querer colocar neles, e vamos popular nosso vetor. Ele vai ter 1, 2 e 170. Bem, esse aqui é um vetor em R3, certamente, ele tem 3 elementos. E vamos multiplicar ele com a nossa matriz de projeção. 1, 2 realmente está no nosso espaço, mas 1, 2, 170 não estava. Uma coisa muito interessante é que a nossa matriz vai ser invariante dentro do nosso espaço. Isso significa que um vetor dentro do nosso espaço, caso multiplicado pela matriz, pode ser multiplicado de novo por ela e ele não vai se alterar. Vamos ver aqui. Eu vou definir o PP como sendo a nossa matriz de projeção multiplicada por ela mesma,
e a gente vai fazer V vezes projeção vezes projeção, para ver que duas vezes, que projetar V em um subespaço duas vezes não vai alterar em nada. E bem, recebemos o mesmo vetor, como era de se esperar, mostrando que essa nossa matriz aqui é invariante dentro do subespaço de X, que não convém ao caso da aula, mas é uma aplicação muito interessante do NumPy para fazer esses cálculos que muitas vezes a gente vê aí nas matérias, né? Bem, é isso de NumPy que a gente queria mostrar para vocês hoje. Essa biblioteca é riquíssima em métodos e funções para todos os tipos de problemas, tanto de modelagem computacional, cálculos numéricos e o que vier à sua cabeça. Então é muito importante você, quando você tiver um problema, dê uma pesquisada em um método que você imagine que talvez exista no NumPy, de uma maneira assim meio genérica e tal, com NumPy no final, que provavelmente o Google vai te fornecer aonde você vai encontrar isso dentro da documentação original do NumPy. Geralmente esses sites são um pouco difíceis de serem navegados, mas nada que o Google ou o Gemini não resolva, não é verdade? E bem, agora vamos passar para a nossa segunda biblioteca do dia, que é o Pandas. O Pandas, esse sim é um querido nosso, por ele ele ser um pouco menos restritivo com os nossos dados. Ele ainda usa o NumPy por trás? Sim, só que ele permite você, por exemplo, gerar vetores que não tenham apenas um tipo, mesmo que isso faça ele cair no mesmo problema das listas nativas do Python. Ele tem vários métodos de carregamento de dados, que é uma coisa que muitas vezes falta assim, no Python nativo, que é maneiras fáceis de interpretar arquivos do seu computador. Você tem o open, você tem o read lines e tal para texto, mas outras coisas acabam sendo um tanto quanto complexas e você não quer se dar o trabalho de ficar criando as suas próprias funções para interpretar texto, JSON, etc. Tanto que existem bibliotecas específicas para essas coisas. E bem, dentro do Pandas ele pode ler Excel, CSV e outros tantos tipos de arquivos que muitas vezes vão ser usados no nosso contexto de análise de dados. O Pandas muito mais focado em análise de dados do que propriamente operações matemáticas e numéricas meio científicas como o NumPy, mesmo que os dois tenham as suas capacidades, cada um tem os seus focos diferentes. Então, os dois principais tipos introduzidos pela nossa biblioteca do Pandas vão ser o DataFrame e as séries. As séries são como um vetor unidimensional do NumPy. É uma coluna de números que você pode colocar nome, índice, ordenar, listar, achar máximo, mínimo. Então ele vai ter muitos métodos que vão te ajudar ali no momento de você fazer as conexões com os números, carregar, transformar, ler dados, que a gente vai mostrar aqui a seguir. E o DataFrame é uma concatenação de séries que te forma uma tabela onde você vai fazer as suas operações e suas análises de dados. Ele é muito prático e versátil. Cada coluna você pode colocar um nome nela. Os índices podem ser tanto coisas quanto números, geralmente fazendo a maneira padrão da computação, que é começando em 0 e vai terminar 1 antes. E a gente vai ter vários métodos aqui para nós mostrar. Então, primeiramente, a conversão dos tipos nativos do Python para Pandas é da mesma maneira que o NumPy. Então, aqui você vai chamar o pd.series, que é o nome do tipo que você quer criar. Você quer criar uma instância daquele tipo. Você quer criar uma instância de séries. Então, você vai passar uma lista para séries e você vai gerar uma série de temperaturas, por exemplo. E bem, aqui ele apresenta assim e ele já te informa o tipo que ele interpretou os dados, que os dados são. Então, no caso, é um integer com 64 de precisão. A gente pode, muito bem, já dar previamente o índice que a gente quer usar. O padrão é o padrão de 0 até um número antes do tamanho da sua lista. Mas, bem, a gente pode dar os dias da semana, por exemplo. Se a gente estiver fazendo uma análise das temperaturas conforme os dias da semana,
A gente pode fazer isso, claro, a gente está limitado a 7 dias da semana, mas você que escolhe quais vão ser os seus índices. E muito bem, depois disso você pode pegar suas temperaturas e você pode resetar os índices. O padrão do Pandas é nunca mudar a sua tabela original, porque talvez você queira fazer um fluxo de dados, fazer ali uma consulta rápida em uma operação que você gostaria de fazer com seus dados, mas você não quer perder os seus dados originais. Então o padrão dos métodos que você vai aplicar em data frames e séries, eles geralmente vão te retornar uma cópia daquela série com a ação que você pediu feita nela. E é por isso que a gente precisa salvar novamente a nossa variável. E vamos lá. Agora, a nossa série foi de uma série para um data frame. Por quê? Porque ao a gente retirar os índices, o Pandas interpreta como o seu índice também sendo uma informação importante que você não quer perder, transformando ela no índice padrão. O que isso significa que, bem, segunda, terça, quarta, quinta e sexta viraram uma coluna do nosso data frame. Caso a gente não quisesse que isso acontecesse, a gente iria ter que passar um parâmetro com palavra-chave na nossa função. Drop true. O drop significa que ele vai esquecer a coluna original. Então, bem, vamos recriar a nossa série e agora vamos resetar o seu índice. E bem, voltamos a ser um índice. A série dos índices não foi concatenada à nossa série original, transformando ela em um data frame, como a gente queria. Claro, a gente pode acessar dados dessa tabela sem acessar a tabela inteira, usando chaves. Realmente, o índice da nossa série não contém quinta, então nós não podemos acessar quinta-feira. Podemos acessar o índice, por exemplo, 3, que vai ser um integer 27. O np.int está te falando que é um int 64 da biblioteca do NumPy. Isso que não vai te interferir nas horas de fazer operações e tal com eles. O que você tem que se atentar é do valor 27 mesmo. Aqui vamos pegar e vamos fazer o exemplo original, que também vai dar certo, porque os índices podem ser letras, podem ser strings, caracteres. Bem, 27, vamos tentar quarta, teremos 40, como a gente pode ver aqui é 40 quarta-feira. Vamos criar então agora um data frame. Um data frame, geralmente, quando a gente quer passar do Python para Pandas, a gente vai passar um dicionário. Cada palavra-chave do nosso dicionário vai se tornar uma coluna. A lista dentro da palavra-chave vai virar os elementos daquela coluna. É bom se atentar que todas as listas dentro do nosso dicionário têm que ter o mesmo tamanho, senão o Pandas não vai saber muito bem como interpretar. Aqui temos nome, idade, cidade, Maria, João, Ana, com as suas idades e aonde eles moram. Podemos, por exemplo, pegar uma coluna em específico, a coluna do nome, e isso vai nos retornar uma série, que é exatamente o nosso tipo fundador lá, que seria Maria, João e Ana, com o índice padrão, porque o índice padrão no nosso data frame é 012. A gente também pode colocar chaves duplas, isso vai retornar para a gente um data frame. E bem, qual que é a diferença entre esse data frame aqui que eu estou vendo e a nossa série? Não muita. A gente pode fazer alguns cortes um pouco mais elaborados. A gente pode filtrar pelo nome e idade, por exemplo. Se a gente tivesse muitas colunas e a gente só quisesse ver essas duas, a gente poderia chamar isso para conseguir um data frame um pouquinho menor e conseguir trabalhar dentro dele. A gente também pode acessar intervalos usando colchetes. E bem, esses intervalos aqui não são bem o que a gente estava vendo até agora. Até agora a gente viu que a gente estava recortando colunas dessa maneira. Mas bem, é um pouco ambíguo e você também pode recortar linhas. Aqui está indo até a 3, que é a segunda. Se eu fizer até a 2, já que o 2, o 1 é inclusivo e o 2 é exclusivo, isso significa que vai aparecer apenas João. E a gente está recortando aqui pelos índices. E isso é equivalente a gente usar o método, a propriedade do lock e iLock, que aí vai ser apresentado a nós mais para frente, mas essa é a maneira mais simples de fazer. É muito importante você se atentar nessa ambiguidade na hora
que você quiser fazer um recorte no seu data frame para você ter certeza o que você está recortando. O que você está recortando colunas ou você está recortando linhas. Vamos agora para alguns exemplos práticos com pandas. Vamos então carregar um pequeno data frame que eu preparei aqui da sala da população do Brasil. Esse aqui é a visão do nosso arquivo no Excel. Bem, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas com o nome seguido do estado, das cidades, a população, a taxa de crescimento e a variação absoluta de moradores desde o último censo. Vamos carregar isso no Pandas? Aqui vamos colocar Pandas. Do Pandas eu vou chamar a função chamada layExcel e eu vou passar o nome do meu arquivo. Esse arquivo tem que estar na mesma pasta de onde eu estou executando as coisas. Nesse caso, ela está junto com o nosso Jupyter Notebook e é por isso que eu posso escrever pop.xlsx que vai dar tudo certo. Caso contrário, eu precisaria passar o endereço onde esse arquivo se encontra no meu computador. Geralmente, entre sistemas operacionais diferentes, a maneira com que se escreve o endereço de arquivo muda. Isso é um problema que o Python resolve na biblioteca path deles, PATH. Mas caso você não queira usar, coloque um R antes da sua string para ele não interpretar a nossa barra como um caráter de escape. E daí vai ler aqui o nosso arquivo e vai nos dar a coisa que a gente está buscando. Bem, carregamos. Os nossos dois primeiros métodos que a gente vai fazer no nosso data frame efetivamente, sempre que a gente quiser fazer uma análise de dados, é o head and tail. Ele vai pegar tanto o começo do nosso data frame quanto o final. Como a gente viu que é um Excel muito longo, a gente quer ter pelo menos uma ideia do que as coisas são. Mas se a gente sempre ficasse pedindo para o Python imprimir no terminal todo o data frame, ia ser um pouquinho chato de trabalhar com ele. Então vamos lá, rodar head. Aqui dentro do head a gente pode escolher o número de linhas que a gente quer. O padrão é 5, simples, rápido. O tail funciona exatamente da mesma forma, 6 aqui. Conseguimos ver tanto o começo quanto o fim do nosso data frame de maneira bem rápida e fácil. Agora uma coisa bem importante são algumas propriedades que o nosso data frame tem que vão ser muito úteis na hora da gente estar explorando ele inicialmente. Ponto shape vai falar o formato da nossa matriz. Por exemplo, esse data frame aqui tem 5.584 linhas e 5 colunas. Bem, muito importante saber aqui para caso a gente queira fazer uma indexação ou tal, a gente não precisa, por exemplo, chamar a função nativa do Python len, que retorna o tamanho de uma lista. Ele funciona no Pandas, mas ele então estaria calculando o tamanho, o número de linhas do nosso data frame. E a gente já sabe isso, ele está no ponto shape do nosso data frame. A gente não precisa calcular isso toda vez que a gente quiser saber. E bem, como que eu extraio o primeiro número? Porque é uma tupla de 2 números. A gente vai colocar chaves, 0, outras chaves e vai extrair o primeiro número. Aqui realmente ele retorna uma tupla do Python padrão. O dtipos vai retornar os tipos que ele interpretou para cada coluna. Vamos ver quais são. Float 64, string, float. Mas bem, eu não vejo porque o código municipal ou a variação absoluta tenham que ser floats. Porque tanto um código como uma variação absoluta, sendo que a gente está tratando de pessoas, vai ter que ser um número inteiro. A gente vai ter que mudar isso para frente, né? Que eu até deixei anotado. E uma coisa muito estranha é que a população residente está sendo interpretada como uma string. Por que será que o nosso Pandas, ao ler o nosso Excel, pegou a população residente como sendo uma string? Talvez nem tudo que esteja na nossa coluna sejam números. Tem o ponto .info também, que é uma função que a gente pode chamar do nosso objeto DataFrame, e ele vai nos dar um olhar um pouco mais aprofundado e umas informações que geralmente são úteis. Bem, vamos começar a interpretar as coisas que estão aqui. Class, Pandas DataFrame. A gente está vendo aqui, é um DataFrame do Pandas realmente. Aqui a gente tem o formato dele, que tem 5.584 entradas, do 0 a 1 menos do que ele, o índice, né? O índice vai de 0 a 5.583 e a gente tem 5 colunas. Vamos ver aqui o número da coluna, o nome da coluna, porque a coluna pode ser acessada tanto pelo nome dela quanto pelo número referente a ela, mas daí tem que ser um método próprio, senão a gente vai
cair na ambiguidade entre linhas e colunas nativa do Pandas e vai ficar um pouquinho mais confuso na hora da gente recortar o nosso data frame de estudar. E uma coisa muito interessante é que ele já passa aqui o número de valores não nulos. População residente tem 5.572 valores não nulos, sendo que todas as outras têm um a menos. Provavelmente a gente vai ter um valor que está fugindo do padrão. E também algumas linhas vazias, porque o nosso data frame tem 10 linhas a mais do que o número de linhas que a nossa informação aqui está dizendo que estão não vazias. Talvez esse data frame não esteja tão bonitinho como a gente viu aqui no head and tail dele, que todas as informações estavam aqui. Bem, vamos continuar ainda então. A gente tem também uma outra maneira de ver o contrário desse não vazio, é somar todos os vazios. E bem, temos 13 vazios e 12 vazios. É uma coisa de se pensar o que é essa diferenciação, mas então a gente ainda não pode trabalhar com os nossos dados antes de lidar com essas informações faltantes. Há uma diferença também entre vazio e NA. Dependendo da origem dos seus dados, eles podem ter várias representações do valor inválido, do NaN, null, NaT, que NaT não é um tempo, null é vazio, NaN não é um número, entre outras coisas. Então vamos ver se ele interpreta da mesma forma. Ele interpretando da mesma forma, então a nossa função prática do Pandas vai ser drop NA. E aqui a gente vê o que eu tinha falado sobre o Pandas ter esse cuidado de não alterar o dado original. Aqui a gente tem que passar o inPlace igual a true para ele alterar o nosso data frame original e não retornar, em vez disso, retornar uma cópia com as alterações feitas. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai retirar todas as linhas que têm valores nulos. Vamos lá? Ótimo. Caso a gente não tivesse feito isso, a gente também poderia usar outras funções de tratamento de dados, como, por exemplo, preencher os vazios com um zero. Aqui, esse valor aqui, 0, ou valor A, etc. A gente escolhe aqui. Nesse caso não vai ser necessário, porque a gente já tirou as linhas vazias. E vamos somar novamente para ver. Bem, todas são 0 atualmente. Tem uma outra coisa que é muito importante na hora da gente começar o nosso trabalho numérico aqui com um data frame, que é o describe. O info, ele te dá informações sobre o data frame em geral. O describe vai te dar informações sobre os dados contidos nele. E agora que a gente tirou os dados vazios, já a gente tem um pouquinho melhor de confiança de usar esse método aqui e ele vai nos passar uma informação que faz sentido com a realidade do nosso problema ou do nosso arquivo que a gente está processando. Tem o count, mean, standard. Aqui são todas as coisas muito padrões de estatística que vocês acabam vendo e os testes mais rápidos que você vai querer fazer. O máximo, o mínimo, o primeiro, o segundo e o terceiro quartis, a média e o número de elementos distintos. Não tem linhas iguais. E a gente vai ver aqui que a média de cada um faz os seus sentidos. A gente está vendo aqui que está faltando a população municipal, que é bem o que a gente estaria procurando, porque o código municipal não vai fazer sentido, claramente, porque ele é apenas um número arbitrário de identificação das cidades. Por exemplo, fazer uma busca onde a gente acha todas as populações residentes iguais a 0, a gente vai precisar converter o tipo daquela coluna para float ou integer. E nesse processo, a gente vai ter que consertar esse elemento que está fazendo o Pandas interpretar a nossa coluna inteira como character, como strings. Porque você pode ter uma string de números, mas você não pode ter um número de strings. E é justamente isso que ele está fazendo no momento. A gente está procurando, na coluna de população residente, todas as células dela que são iguais a 0. 0, tanto integer quanto o caractere o zero. E a gente está pegando e filtrando o nosso data frame original por essa sequência de verdadeiros ou falsos. Ele vai olhar linha por linha e falar assim, na coluna população residente é igual a 0, a célula. Se sim, manda para o data frame. Se não, corta fora. Então a gente vai pegar
esse nosso novo data frame chamado cidades vazias e a gente vai retirar dele todos os seus índices. Então, o nosso ID original ali de 0 a 5.500 e alguma coisa, e a gente vai pegar esses índices e a gente vai tirar todas as linhas com esses índices, consertando o nosso problema da população residente. Vamos ver se isso muda. Não muda, porque, bem, o 0 aqui não é a string que a gente está procurando. A gente vai ter que limpar a célula. A gente vai usar o ponto .type, que é o nosso método de conversão dos tipos dessa coluna para uma nova coluna. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a série dessa coluna população residente, pegar todos os elementos nela e vou transformar forçadamente a integers. E eu vou salvar isso na minha coluna original. Bem, temos a nossa população residente aqui, que é o que a gente estava procurando avaliar também, porque o string não faria sentido. E claro que a gente não pode tirar métricas estatísticas de string e sim de números. Então, o que temos aqui? O máximo é 1.1.4 e a sétima, que para mim é um número grande demais, mas eu ainda não... Eu acho que isso não seja um outlier. A gente vai descobrir mais à frente. A gente pode resetar o índice, como eu mostrei anteriormente, e esse índice vai se tornar uma coluna chamada index, que é o nome padrão para a coluna dos índices no Pandas. Eu não quero ter esse índice aqui conforme a gente for trabalhando. E o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa coluna no nosso data frame. pop.drop. E agora vamos passar o nome da coluna que a gente não quer mais. Tanto quanto inPlace true, porque a gente quer mexer no data frame original. Então, a gente tem que falar o eixo no qual a gente está excluindo. O drop, ele sempre exclui uma linha do nosso data frame. E o que a gente quer? A gente quer excluir uma coluna. Isso a gente vai ter que mudar o axis. O axis 0 é o padrão, então o 1 vai ser o contrário. Se o 0 é linha, o 1 é a coluna, o 2 vai ser para cá, e o 3, bem, a gente já está longe demais do nosso espaço para eu poder falar intuitivamente. Mas bem, não temos mais a coluna que a gente tinha gerado desnecessariamente, e a gente pode continuar. Aqui, outro exemplo, a gente pode pegar e recortar um subdata frame e forçar em todos os elementos desse data frame a se tornarem uma string. E vamos ver os tipos deles. Bem, float, string, int, string, string. A taxa de crescimento e variação absoluta se tornaram strings. Além de transformar os tipos, a gente também pode renomear tanto os índices como as colunas, sem ter que criar novas, assim como a gente teria que criar uma coluna nova no Excel, excluir a antiga e mandar ela de volta para a nossa tabela por muitas vezes. Então aqui eu vou renomear os índices 0 para 0 e o 1 para 1 como listas de caracteres. E vamos ver aqui, realmente o 0 e 1 se tornaram literalmente escritos 0 e 1 e não mais os números. Agora o nosso índice vai ser misto, não vai ser apenas os integers, mas isso não é problema porque o Pandas consegue lidar com essa mistura de tipos de dados, mesmo nos seus índices e colunas, nomes de colunas, né? A gente pode também, aqui, em vez de usar o axis para inverter aonde a gente busca, porque aqui no nosso drop, o que a gente fez? A gente falou, ó cara, exclui o índice, e não falamos aonde. E daí o Pandas vai lá e ele vai procurar em todos os índices por esse nome, index. Só que não estava lá, estava nas colunas. E como que a gente passa isso pro Pandas? Tem duas formas. Ou a gente fala assim, cara, procurando as colunas, que é o axis igual a 1. Ou a gente fala assim, você vai ter que excluir esses índices e essas colunas. E bem, tem a palavra-chave para isso, index, que a gente pode passar na função drop. A gente pode passar tanto a palavra index como a palavra columns e passar uma lista de colunas que o Pandas vai procurar e vai excluir. Então a gente pode recortar as colunas e linhas ao mesmo tempo, desde que a gente passe de maneira não ambígua pro programa que ele vai conseguir fazer isso por nós. E bem, agora nós perdemos as duas primeiras linhas do nosso data frame.
talvez a nossa análise de dados não esteja mais tão abrangente, porque a gente acabou de perder Alta Floresta do Oeste e Araquimes do RO, mas bem, a gente pode prosseguir daqui. Bem, esse 2 e 3 aqui não está soando muito legal para uma análise de dados, porque bem, a gente deveria ter uma lista de cidades. A gente vai reiniciar o nosso index, porque a gente não quer ter faltando nele tanto 0 quanto 1. E vamos ver aqui. O index foi resetado, só que agora a gente tem novamente a coluna, porque eu esqueci de escrever drop igual a true aqui na hora de fazer a remoção. E se eu rodar isso aqui novamente, não vai acontecer nada, porque a nova coluna que foi retirada vai ser excluída, mas a que está lá não. E a gente vai poder rodar essa célula aqui, porque isso é uma coisa muito interessante do Jupyter Notebook. Ele roda no ritmo que você clica nas células para rodarem, né? Elas não rodam exatamente linearmente. Então eu vou usar esse código que a gente já escreveu anteriormente para retirar o que a gente não quer. E bem, agora a gente não vai ter problemas quando a gente resetar o nosso índice. Ele vai ir de 0 ao nosso original. Bem, o Jupyter Notebook sabe que se você não escrever o head aqui, você não quer ver tudo. E por isso ele coloca os 3 pontinhos. Existe uma configuração no seu ambiente do Jupyter Notebook que você escolhe quantas linhas do seu dataframe você quer ver por padrão. E se ele tiver menos, ele imprime tudo. Mas a gente não precisa alterar isso aqui. E bem, temos algumas linhas a menos nesse momento. Prosseguindo, vamos começar agora a fatiar o nosso dataframe de uma maneira mais inteligente, assim. Por exemplo, eu gostaria de perguntar o dataframe da população onde a taxa de crescimento foi maior do que 3% ou onde a população residente foi maior do que 100 mil habitantes. Essa barra embaixo no número não altera ele, mas é mais fácil de ler. E bem, vamos ver essa máscara aqui. Por que essa máscara deu errado? Justamente porque taxa de crescimento e população residente são strings atualmente. E no momento que a gente vai comparar uma string com um número, o Pandas não consegue fazer essa comparação. Mas a gente consegue comparar strings com strings. Então, por exemplo, o nome do município, a gente consegue achar que Boa Vista tem atualmente 413 mil habitantes com uma taxa de crescimento de 3%. Muito impressionante. Será que existem outras cidades com uma população residente acima de 100 mil habitantes com uma taxa de crescimento também acima de 3% desde o último censo? Vamos descobrir, mas primeiramente a gente precisa consertar as nossas tipagens. Eu já consertei população residente anteriormente, mas aqui, como já estava pré-escrito o código, vamos voltar a taxa de crescimento para um float e a variação absoluta para um integer, agora finalmente fazendo sentido no tipo de dados que a gente queria. Até a gente pode testar aqui no nosso df.pop.dtypes para ver a propriedade. Bem, então vamos continuar, agora que a nossa tipagem dos dados nas nossas colunas estão corretos. Vamos aqui fazer a nossa mesma pesquisa anterior. E bem, a gente está vendo aqui apenas o filtro de baixo. Mas aqui todas as nossas cidades têm realmente mais de 100 mil habitantes e ainda são muitas cidades. Temos 319 cidades, ou talvez um pouco mais, porque a gente perdeu algumas linhas, no Brasil com mais de 100 mil habitantes. Agora, assim, se eu quisesse juntar esses dois filtros, como que eu faria? Tanto tomar o filtro de um filtro, como fazer isso com a função do NumPy. Vamos tomar o filtro de um filtro aqui para ver no que dá. E a gente vai ter uma lista bem diminuta de cidades. E vamos ver aqui se temos alguma. Boa Vista realmente é a cidade de maior população que teve uma taxa de crescimento significante, né? 3% realmente é uma taxa de crescimento alta. A gente pode ver também que tem a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, que cresceu 5%, com uma variação absoluta de quase 50 mil pessoas, sendo que atualmente tem 100 mil habitantes. Então a cidade cresceu de forma aterradora. E realmente Boa Vista era a maior cidade com essa propriedade. Mas aqui, como o Pandas está alertando, isso não é uma boa prática. A gente pode fazer NumPy bitwise and. E o que esse NumPy bitwise and está fazendo?
Bem, tanto o defpop, pop residente, maior do que 100 mil, ele está fazendo o quê? Pegando cada célula e comparando com 100 mil. E ele está retornando um vetor dessas comparações, se eles são verdadeiros ou falsos, para assim a gente poder decidir se a gente filtra ou não as nossas linhas. Ao mesmo tempo, a taxa de crescimento maior do que 3% está fazendo a mesma coisa, que é retornando esse array de booleanos verdadeiros ou falsos. O NumPy vai pegar e vai fazer elemento a elemento, bitwise, o E. Então, esse com esse, E, e vai unir todos de maneira lógica para a gente ter uma lista singular de booleanos para a gente poder filtrar o nosso dataframe original de uma forma vetorizada, então as coisas vão ir bem rapidinho dessa forma. E como eu tinha comentado anteriormente, o nosso dataframe tem algumas outras propriedades, como por ele ser um objeto, como ponto colunas, que vai te retornar uma lista com os nomes das nossas colunas e o tipo delas, que é string, e também um que vai te retornar os nossos índices. Como sem muitos índices, e está na indexação padrão do Pandas, ele vai te mostrar dessa maneira resumida, que é de 0 a tanto, e está falando a passada dele. Mas se você colocou um índice diferente aqui, ele vai retornar todos os seus labels para os seus índices, e assim às vezes fica mais fácil você achar o que você está procurando, se a sua tabela não for tão grande assim, ou se o seu índice tiver múltiplos níveis, porque você pode ter um índice composto. Isso significa que eu posso fazer segunda, terça e quarta, e dentro da segunda eu falo em qual semana do ano foi, por exemplo, e dentro de cada semana do ano em qual ano foi, e daí eu vou fazer um índice com vários níveis de índice, que é uma loucura só, mas que sempre podem ser achatados como um índice composto e depois recriados nessa superestrutura, que acaba sendo muito útil no dia a dia, mas é bem difícil você achar uma utilidade assim do nada para essas coisas. Você também pode transformar... Como você pode pegar um índice e transformar em uma coluna? Você pode transformar uma coluna em índice. Vamos transformar o código municipal em índice, porque, bem, o código municipal é feito para ser usado como um índice. Aqui a gente mostra que essa coluna tem nome, que está indexando as coisas, e ela está uma linha abaixo, para você não confundir ela com as reais colunas do nosso dataframe, porque elas ficam guardadas em locais diferentes, o índice e as colunas. Bem, agora as nossas colunas estão ordenadas pelo código municipal delas, as nossas cidades. A gente vai resetar o índice delas, e bem, o código municipal volta a ser uma coluna, sem perder nenhuma informação, que é importante na hora que a gente estiver trabalhando com os dados. Não estou gostando desses nomes crônicos aqui, que só quem leu a documentação do IBGE está entendendo. Então, CDMUN vai virar código municipal com acento, e os programadores que nos odeiem. O NMUN vai virar nome do município, população residente, população, taxa de crescimento, etc. E bem, renomeamos completamente, renomeamos até os índices. Se a gente tivesse feito isso aqui ali dentro, com uma vírgula após, teria dado na mesma coisa, porque ele recebe tanto colunas como índices na função de rename. E a gente vê aqui que funcionou a nossa mudança. População e taxa de crescimento está com casa minúscula e isso está me incomodando, então a gente vai tirar uns minutos da aula para mudar isso. defpop.rename. Agora vamos fazer o dicionário. O que a gente quer mudar? A gente quer mudar a taxa de crescimento para taxa de crescimento com T maiúsculo. Só que isso aqui não é uma variável, é texto. Isso aqui não é uma variável, é texto. E agora a gente também quer mudar a população para população com P maiúsculo. População P maiúsculo. Para você passar do começo para o fim e selecionar a palavra inteira, Ctrl Shift setinha. Para quem estiver acompanhando. Rename. E bem, não mudou nada. Por quê? Porque isso aqui retornou uma cópia. E a gente não quer uma cópia, a gente quer salvar. Vamos salvar. E ver se mudou.
não mudou, porque a gente não colocou colunas e ele estava tentando renomear os índices. Mas assim, por que não deu erro? Porque o dicionário é um mapa. Ele vai falar assim, para cada índice na nossa lista, a gente vai pegar ele e colocar como chave do dicionário. Se ele retornar um item, substitui. Se ele não retornar, tudo bem. E já que nunca deu nenhum match, porque em um é números e no outro é nomes, não aconteceu nada. Mas bem, esse 0 e 1 também estaria incomodando a gente. Então a gente vai alterar o 0 e 1. A gente vai pegar isso aqui. E a gente vai retornar para o padrão, para a gente não perder mais cidades. Só que agora o 0 passa a ser a chave e o número 0 passa a ser o valor dentro dela e o 1 também. Beleza? Renomeados, agora com letra maiúscula, a gente vai ter alguns outros problemas à frente, porque todos foram escritos com população com P minúsculo, mas isso é pouca coisa, a gente pode mudar o código no momento. E bem, eu não vou dropar, porque eu tirei essas linhas, eu retornei elas para serem os valores originais. Agora, vamos tentar ver se ainda está tudo funcionando aqui, nome município, beleza. A gente usou outra coluna, mas a gente recebeu a mesma resposta. Por quê? Porque a gente renomeou as colunas no nosso data frame e nada se alterou realmente. Vamos criar uma nova coluna no nosso data frame. Como que a gente faz isso? A gente faz como a gente fosse salvar as coisas na nossa coluna, só que a gente dá o nome de uma coluna que não existe. População ano anterior ainda não existe. Então eu escrevi aqui def pop população ano anterior igual. Como que a gente calcula a população do ano anterior, né? A última vez que foi feita a pesquisa. A gente pega a coluna da população e soma elementos da mesma linha com a variação absoluta dessa população. Vamos ver aqui. Vai dar a população do ano anterior e população. Temos aqui as nossas diferenças. A gente pode ordenar o índice. Então, o que isso vai fazer? Isso vai deixar... A gente pode alterar a ordem das linhas, porque o índice não tem que estar em ordem crescente necessariamente. Como a gente viu, ele pode até ter strings. Então, isso aqui vai estar garantindo que o nosso data frame está organizado. A gente vai resetar o nosso índice para ter certeza que não tem nada esquisito. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma plotagem agora para começar a ver os nossos dados, finalmente. Então, vamos plotar. Aqui eu setei um limite, porque a gente viu que tinha aquela cidade com 1e a sétima. Só que ela é a única cidade com uma população tão grande e ela ia deturpar completamente a nossa visão das outras cidades. Então vamos criar o gráfico aqui. E bem, a gente tem um gráfico da população no eixo Y com o índice no eixo X, que é o padrão do Pandas quando você não passa nada do que ele tem que fazer com o negócio. Então quando você põe ponto plot ali, ele vai pegar o índice e ele vai pegar a coluna que você pegou, justamente por a gente estar fatiando uma série do nosso data frame. A gente também pode ver a taxa de crescimento das cidades, que seriam algo interessante que a gente iria ver caso a gente estivesse estudando aqui esse data frame em si. E bem, o que está faltando? O T maiúsculo. Bem, a taxa de crescimento parece ruído. Ótima conclusão estatística. Vamos ver aqui se a gente consegue descobrir mais alguma coisa. Vamos ordenar os valores pela taxa de crescimento, porque ordenar eles pela ordem alfabética das cidades não está ajudando muito. A gente vai resetar o index, dropar ele para... O que a gente está fazendo aqui? A gente está ordenando a lista e o índice vai ficar todo bagunçado. Daí a gente está retirando o índice antigo e colocando um original que vai do 0 ao número, só que agora está tudo reorganizado em outra lógica, que é pela taxa de crescimento. Isso me parece uma curva com relevância estatística. Mas como a nossa aula é sobre pandas, não vamos nos aprofundar nisso. Mas assim, tem uma cara de regressão logística invertida? Tem uma cara de tangente, mas a gente não consegue, assim, de um olho bater e falar o porquê a taxa de crescimento tem essa distribuição que tem. Muitas cidades perto de 0 e alguns outliers com uma taxa de crescimento absurda ou menor, mas a gente vê aqui que a cauda da direita é maior do que a da esquerda, então provavelmente está crescendo mais do que está decrescendo, só que isso a gente só teria certeza fazendo a integral das taxas de crescimento e tal,
ponderado pelo número de habitantes, porque essa taxa de crescimento é relativa ao número de habitantes da cidade. Então, assim, não necessariamente isso aqui estaria trazendo um dado super concreto à nossa análise, mas é uma coisa interessante de a gente se atentar. Como vocês viram, eu passei algumas palavras-chave aqui dentro do plot. E tem muitas palavras-chave que podem ser passadas aqui dentro. Aqui vão todas as palavras-chave que a API padrão do Matplotlib recebe. Então, caso vocês queiram fazer um gráfico com um pouco mais de informações, a gente pode passar algumas palavras-chave e elas vão mudar o nosso gráfico, deixar ele mais bonito, mudar a cor dele, grade, etc. Isso tudo a gente acha na documentação do Matplotlib. Ela é um tanto quanto arcaica, assim, difícil de ser usada, mais para gráficos científicos e ter uma ideia dos seus dados. Isso já basta por vezes nas coisas que a gente quer fazer aqui. Vamos ver se esse gráfico primeiro e o outro tem uma diferença. Eu estou vendo que aqui perto dos 5.000 tem cidades grandes, sendo que aqui as cidades estavam mais concentradas entre o 3.000 e o 4.000. Então, é de se fazer aqui, se eu estivesse fazendo uma análise exploratória dos dados, me perguntar assim, nossa, será que cidades com maior taxa de crescimento têm uma população maior em geral? E daí isso ia me gerar uma hipótese estatística que eu ia poder, através das contas e do método estatístico, ver se a minha hipótese provavelmente está certa ou não e calcular a probabilidade dos meus erros, do alfa e beta, que seria daí um trabalho estatístico que eu faria com o auxílio do Pandas. Para terminar, vamos fazer um scatter plot, que é aquele onde o índice não é uma coisa assim, porque a gente está fazendo um gráfico de coluna quando a gente manda o plot. Bem, a gente vai grafar 2 scatter plots, um com todas e um sem a cidade com 1 e 7, que é São Paulo, diga-se de passagem. Veja como o Pandas consegue te ajudar a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Em uma linha só eu estou filtrando o nosso data frame, daí eu estou mandando ele plotar um gráfico. E qual tipo de plot é? Um gráfico QQplot, ponto a ponto, e usando quais colunas do meu data frame, taxa de crescimento e população. Antes a gente estava plotando uma série, que é trivial porque ele vai saber assim, a série tem valores, esses valores serão plotados e o x vai ser o índice da série. Bem, aqui é um pouquinho mais complicado porque ele não sabe qual é o x, qual é o y. Bem, o scatterplot precisa de 2 e daí eu passo uma coluna é o x, uma coluna é o y. Bem, esse é o nosso gráfico. Bem, a gente queria dizer que taxas de crescimento maiores dizem que a população também, em média, vai ser maior. E com um gráfico, a priori, a gente não consegue ter certeza, justamente por ter um ponto gigantescamente alto e muito perto do zero. Que isso não está ajudando muito na nossa análise estatística. Se a gente dá um zoom aqui no gráfico, a gente vai ver que essa distribuição não é exatamente linear. Então, talvez uma regressão linear não seja o modelo correto para descobrir a relação entre taxa de crescimento e população, mas a gente consegue ver uma leve subida aqui. Talvez se a gente fizesse o método dos mínimos quadrados, como a gente viu como se calcula usando o NumPy, a gente consiga uma reta com um alfa positivo. Isso vai significar que tem uma correlação positiva. Então, se a taxa de crescimento aumenta, se a população é maior, a taxa de crescimento geralmente é maior. Mas isso sem um teste de hipótese seria apenas a gente brincar com números, que não é recomendado se fazer, mas são muitas das coisas que podemos fazer com Python e existem outras bibliotecas externas que podem nos ajudar nesses testes estatísticos, pois foram feitas por estatísticos e outras pessoas que trabalham com isso, que já vêm com as fórmulas pré-prontas ali para você jogar os seus números e conseguir as respostas. Como o Pandas é para essa análise de dados, que a gente pode fazer muito mais do que foi mostrado aqui, mas esse vai ser o conteúdo que eu vim trazer para a aula de hoje. Eu agradeço a todo mundo por assistir até aqui e até a próxima.